A nossa proposta aqui é que eu e você somos estes cubos modernos, somos pessoas que estão em transformação, sendo transformadas, se permitindo transformar, mas a necessidade de nós nos conhecermos, para começar essa montagem é muito importante, nos posicionarmos para que o jogador, o nosso soberano Senhor, ele tenha condições de se aproximar e fazer os movimentos corretos, para que você se torne mais completo e melhor a cada dia. Nós hoje vamos falar sobre este tema, que é sobre resolver por camadas. Esse é um dos princípios do cubo mágico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e na próxima semana nós vamos falar sobre os movimentos prontos. Mas para o tema de hoje, nós reservamos aqui algumas curiosidades relativas ao cubo. Como eu já falei para vocês, eu não sou um especialista em cubos, mas eu me encantei com o cubo mágico desde que ele apareceu na minha casa, e isso é por causa do meu garoto mais novinho, o Bernardo, de 6 aninhos. Então, ele apareceu com um brinquedo desse, eu logo me interessei, porque eu pensei comigo, né? Quem sabe eu não consigo aprender para ensinar. Eu estou passando aperto em aprender até hoje, mas é possível, tá? É possível aprender. E tenho gostado dessa dinâmica, porque eu tenho interagido muito, principalmente com a garotada, os jovens e tal. Ontem eu estava sentado numa mesa, almoçando com um garoto, que sabia mexer no cubo mágico, e eu então comecei a conversar com ele um pouquinho sobre o cubo. Mas ele mexia tudo tão rápido, para minha cabeça aquilo era uma velocidade imensa, e eu precisando pegar os movimentos dele, e ele muito ligeiro, fazia tudo bem rápido, mas eu tô crescendo, eu estou aprendendo, e tem sido muito bom. E conhecendo um pouquinho sobre o cubo, acho que vale a pena fazer até um comentário. Nessa semana, a mensagem anterior foi colocada no canal do YouTube desta igreja. Então, se você procurar lá IAGE Tatuapé, você vai, Adventistas Tatuapé, você vai encontrar ali no canal do YouTube a postagem da última mensagem, o que faz para nós aí, cria para nós uma grande oportunidade, faz isso ficar mais fácil para a gente poder acompanhar os raciocínios. Mas, enfim, o tema de hoje, que seria resolvendo por camadas, traz para a gente a ideia de uma recapitulação de algo que vimos na última semana. Conheça o cubo e faça o quê? Se posicione para o jogador, tudo bem? Se eu me posiciono, eu sei o que é frente, o que é trás, o que é direito, o que é esquerda, ele está posicionado, o que é topo, o que é base, ficou mais fácil agora, tá certo? Esse é um primeiro princípio. E a gente tem que se posicionar, conhecer o cubo, o centro define a superfície, né? Então, se o centro aqui é laranja, tudo será laranja, e assim vai. Nós vimos isso e entendemos também conceitos espirituais numa aplicação muito simples que nós fizemos aqui, mais profunda, especial para as nossas vidas. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa ideia de resolver por camadas. Esse é um dos princípios que cobrem muito esse cubo 3x3, que são 3 quadradinhos por 3 quadradinhos, tudo bem? Esse aqui cobre essa ideia de que vale a pena você resolvendo por camadas. O que é isso? A primeira camada, depois a segunda camada, que é a do meio, e depois a terceira camada. Quando você vai resolvendo por camadas, você vai tendo chances de melhor dividir os movimentos, melhor saber o que você está buscando, quais objetivos você pretende resolver do cubo, e isso por camadas, e isso é interessante de se fazer. Vocês estão vendo aqui que a primeira camada do meu já está resolvida, está vendo aqui, ó? A base e a primeira camada, porque foi até aí que eu aprendi. Daí para lá é até semana que vem, tá bom? Então a minha primeira camada já está aqui resolvida. Muito bem. Essa é a primeira ideia. Então, fazer os movimentos para você poder alcançar a primeira camada. Você faz um X branco embaixo, depois vai inteirando ali a primeira camada, existem uns movimentos para isso acontecer, e você consegue executar isso aí. Ponto 3. A segunda camada, ela é apenas um ajuste de meios. A primeira camada, ela vai ser uma questão de você começar, esse é o detalhe, é você começar os movimentos. A hora que você se acostuma com isso, vai. A segunda camada, ela parece ainda ser um pouco mais simples, que é só você fazer pequenos ajustes, como vocês estão vendo ali na foto. Da primeira para a segunda é ajustar os meios. Os meios são essas quinas aqui, tá vendo? Ó? Eu não posso chamar de quina, porque quina é essa parte. Mas são essas laterais aqui. Então, isso aqui é um meio, tá? Você vai ajustar. Pode notar lá na foto que o que você vai ter são meios incompletos. Mas você já tem o centro deles ali, como estava esse aqui até que eu mexi.
mas agora está aqui, ó, pronto, ó. Você tem, está vendo aqui, ó, os meios. O que eu preciso fazer é ajustar essas peças, ó. Elas é que estão fora. E assim, quando você consegue fazer isso, a segunda camada está pronta. Mas quando a gente vai para a terceira camada, você vai precisar fazer agora vários movimentos, várias preparações, para que você então consiga chegar à última camada, que é a terceira. Para que o cubo seja resolvido, você terá que resolver por camadas, e cada camada exige um pouco de conhecimento mais profundo. Se a gente não passa por essa linha de raciocínio, pelo menos para este modelo, nós não conseguimos absorver, entender e caminhar para o sucesso do cubo com maior facilidade. Pelo menos essa tem sido a minha experiência com o cubo mágico. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque eu tenho certeza que essa ideia de resolver por camadas, ela tem tudo a ver com essa construção que Deus pretende fazer na minha e na sua vida. Eu, no entanto, gostaria até de lançar um desafio aqui. Tem alguém aqui, hoje, que gostaria de se desafiar a aprender a manipular um cubo mágico? Deixa eu ver a primeira mão. O pastor, tenho ali 2 pessoas e tenho mais uma ali. Pode ser vocês? Eu vi as 4 ali. Tem um garotinho. Não, dá para ser você também, tudo bem? Venham cá ganhar um presente, pode ser? Posso entregar para vocês um presente? Tem um cubinho mágico aqui para cada um de vocês que levantou a mão. Gente, desafio para o pastor apresentar no próximo culto. É aqui, ó. E fico devendo para vocês, já entrego então, tá bom? Os 2 de vocês. O Marquinhos, ele depois providencia para a gente 2, tá bom? Já está na mão. São elas aqui, tá, Marquinhos? Eu acabei contando aqui como está bem claro, acaba que eu não vejo quem é quem, acabei apontando, veio todo mundo. Mas ficou ótimo, tá? Desafio para vocês é trabalharem com esse cubo, para que, quem sabe aí na próxima semana, a gente veja vocês conseguindo pelo menos a primeira camada. O que vocês acham? Tudo bem? Vamos tentar fazer isso? Isso é de verdade. Pode parecer, gente, apenas uma ideia de uma brincadeira, mas quando você se lança um desafio de manipular um cubo como esse, para você começar a construir, leve isso para a tua vida pessoal. Existe uma conexão entre coisas simples, como falamos na última semana, com as coisas complexas da espiritualidade, do pessoal, do eu. E você pode encontrar, muitas vezes, nesses pequenos exercícios, motivações para poder se ver sendo construído, e isso é importante. Nessa manhã, nós temos uma máxima que vai guiar aqui a primeira parte do nosso encontro, e essa máxima diz assim: mesmo que seja de difícil tarefa, conhecer as áreas da minha vida em que devo melhorar, pode ser uma porta aberta para uma grande conquista. Conhecer as áreas em que eu posso melhorar, pode ser uma porta para que eu conquiste outras ainda maiores, para que eu consiga me sentir mais completo, mais pleno. E eu gostaria de conversar isso com vocês, até mesmo mostrando aqui 2 ferramentas. Na última semana nós conversamos sobre 2 e hoje quero conversar sobre mais 2, que são ferramentas possíveis de você encontrar para que você possa ali exercitar um pouco mais essa ideia de se perceber e se conhecer para saber onde começar. Porque essa é muitas vezes a pergunta que fica. Tudo bem, eu sou este cubo e realmente eu não teria medo de me comparar a ele. Pouco misturado, cores ali um pouco confusas, eu sou assim, de verdade, mas com um detalhe: eu posso começar, mas por onde começar? Acredito que algumas ferramentas nos ajudam nisso aqui. A primeira que eu quero comentar com vocês é uma da Universidade de Stanford, que tem sido aplicada e tem sido melhorada a cada dia, para que seja aplicada aqui, em nosso meio, principalmente no Brasil, por alguns indivíduos que compram essas metodologias. Então, eu vou citá-las aqui para vocês, e gostaria que vocês pudessem, então, entender qual é o propósito disso aqui.
Existem ali algumas áreas da vida, por exemplo, saúde, família, relacionamentos, área emocional, propósito, intelectual, profissional, financeiro, social, a parte do serviço, né, que é essa ideia de você compartilhar, servir, e também a ideia de lazer e espiritualidade. Quando você olha para essas áreas da sua vida, como você avalia cada uma delas? Então, essa aqui é uma ferramenta estudada, uma ferramenta técnica, para você poder se perceber. Como está você em cada uma dessas áreas? Se você pudesse até mesmo classificá-las. Então, seguido a cada uma dessas áreas da vida, você deve fazer ali uma tabela para poder responder as seguintes perguntas. Vamos supor uma delas aqui, falar sobre saúde, tudo bem? Em relação à sua saúde, como ela está hoje? Ela receberia um like ou um dislike? Como é que estaria isso? Então, faça a sua avaliação. Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, quanto seria? Guarda o segredo aí, viu, gente? Quanto seria? Exatamente. Então, faça essa avaliação. Muito bem, mas o que eu desejo? Porque pode ser que até que esteja legal, mas você quer alcançar algo a mais. O que você deseja? O que você quer alcançar? E a última pergunta, o que precisa mudar para isso acontecer? Então, essa é uma ideia de uma ferramenta para você poder estimular autoconhecimento, para você poder se perceber e entender em que passo você está. Inclusive, para alguém que diga, eu não preciso fazer nada, eu não preciso mudar nada, tem também uma parte para essa pessoa. Se você não mudar nada, você vai atingir os seus objetivos? Se você não mudar nada, você não vai atingir os seus objetivos? E com base nessa resposta, quem será você daqui a 5 anos, se você não mudar nada? Sabe, essa não é a única ferramenta. Existe uma outra aqui, que ela é bem facinha, gostosa de se fazer, que essa daqui eu daria como dica. Chegue em casa, procure e faça. Depois nós vamos disponibilizar em formatos de link, quem sabe um bit.ly, para a gente conseguir aí postar para todo mundo ali nos comentários da própria rede social do YouTube, junto às mensagens, colocar para vocês aqui a roda da vida e, na semana passada, a janela de Johari. Mas sobre a roda da vida, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Ela é bem simples. Ela distribui aquelas avaliações, aquelas áreas de avaliações da vida, como se fosse num disco de pizza. Falar em pizza na hora do almoço é meio complicado, né? Mas, voltando aqui, ela divide e você deve pontuar, partindo do centro para a extremidade, de 1 a 10. O que vai acontecer é que você começa, então, a colorir as camadas para poder perceber qual dessas áreas da vida, dessas camadas da sua existência, em que grau elas estão. Você vai começar agora a colorir. E quando você colore isso, você vai encontrar desenhos diferentes. Então, o seu desenho normalmente vai ser diferente de uma pessoa que vive até mesmo junto de você. Não a seu respeito, a respeito de cada um, né? Cada um sobre si mesmo. Mas são janelas, avaliações diferentes a respeito da sua condição hoje. E quando você faz esses desenhos, o interessante é que você guarde esses desenhos, para que você vá fazendo comparações, como foi o seu início de ano, como está você no meio do ano, e como está você no final do ano, porque você vai encontrar isso aqui, desenhos que são diferentes, que eram de nota mais baixa, eles vão crescendo à medida que o tempo passa, e crescem mais um pouco à medida que o tempo passa. Se eles diminuem, é sinal de que você não está avançando para conquistas maiores naquela área da sua vida, tudo bem? E aqui vai mostrando um exemplo de alguém que fez essa coleção de rodas da vida, e acontece que depois de se avaliar, percebeu-se que essa pessoa então estava se aproximando das extremidades, ou seja, ela estava alcançando mais, tendo mais equilíbrio, dando notas maiores, se avaliando melhor, se conhecendo mais, se permitindo mais e avançando. Isso é uma coisa importante de nós fazermos para percebermos em que momento nós estamos. E essas camadas vão sendo então influenciadas. Agora o próprio autor, que é Paul J. Meyer, fez a seguinte declaração: o desenvolvimento espiritual
melhora todas as áreas da vida, a pessoal e a empresarial. Depois de ele ter criado esta ferramenta, depois de ter aplicado em muitas pessoas, o que ele viu? Que aqueles que iniciavam as suas transformações a partir da janela da espiritualidade, encontravam mais ânimo, mais forças, mais condições de ir acrescentando em todas as outras camadas da vida algum tipo de melhoria. Diferente de quem começava trazendo melhoria para a vida, então agora eu vou mudar totalmente a minha saúde. E a pessoa começava por essa área querer mudar as outras e não conseguia. Aqueles que começavam pela espiritualidade tinham mais sucesso do que aqueles que começavam por outras áreas. Tendo isso como base, eu preciso mostrar para vocês um pouco mais do nosso personagem principal, que tem sido Moisés. Eu quero ler um texto com vocês aqui, porque este cubo chamado Moisés está em transformação. Na última semana verificamos que ele estava frente ao Senhor, e o Senhor o convocava para uma grande tarefa, ser um grande líder, um grande homem. E acontece que ele via em si mesmo dificuldades, e via ao seu redor muitas dificuldades, mas Deus via nele um indivíduo extremamente capaz, que podia realizar grandes coisas, e era importante que ele se conhecesse assim, que ele ganhasse confiança dessa forma. Foi por isso que nós agora chegamos a um outro ponto, e eu gostaria de ler com vocês o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 3, verso 14 ao verso 15. Disse Moisés então a Deus, após ter sido desafiado: quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser assim: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: mas qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse mais a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Moisés tinha um detalhe, que ele estava tentando, mas ainda não estava completo na vida dele, porque ele tinha inseguranças, até mesmo em relação à sua própria fé. Ele teve medo, porque ele disse: as pessoas vão me perguntar quem é o Senhor, e eu vou dizer o que para elas? Eu não sei o que eu vou dizer a respeito do Deus que eu creio. O que eu vou falar quando as pessoas questionarem a minha fé? O que eu vou dizer, o que eu vou explicar a respeito do Deus que eu decidi servir? Como apresentar as credenciais do meu Deus para que os outros creiam e também respeitem o Deus a quem eu decidi servir? E Moisés, naquele momento, foi orientado por Deus. Porque nessa primeira camada, fica para nós a ideia de que Deus trabalhava na vida de Moisés para mostrar para ele que era importante, para ser um grande líder, que ele estivesse convicto sobre um Deus que é presente. Convicto, convicção. Eu estou falando de fé. A nossa ideia de fé não é só uma ideia de acreditar, mas é uma ideia de se jogar, é uma ideia de você já esperar um resultado a partir de tudo aquilo que ele já te mostrou. Deus está falando com Moisés a respeito de ter fé num Deus que se apresentava em um arbusto que pegando fogo não se consumia, em um fogo que no arbusto não o consumia. Deus estava se apresentando a Moisés como Deus que fala através do fogo, mas que também tinha sido Deus da vida dele, quando o salvou lá atrás, da morte de todos aqueles filhos que estavam sendo ali agora sacrificados, porque o faraó disse que não poderia mais crescer o povo, ele tinha que ser morto, qualquer filho que nascesse tinha que ser morto. Deus o livrou, por isso a mãe dele colocou ele no cestinho, colocou no rio Nilo, e vamos ver no que dá. Deus conseguiu livrá-lo desde a infância. Deus falou: Moisés, se um dia você for questionado a respeito da sua fé, fale das convicções que você tem, fale das transformações que você tem vivido, fale das suas experiências, fale de como eu fui Deus na sua vida, na vida da sua família,
estou sendo Deus para você agora. Por isso, eu sou o que sou. Não tente buscar outras definições melhoradas a meu respeito, porque eu sou o que sou. E isso basta. As pessoas saberão que eu te enviei quando eu fui Deus poderoso em sua própria existência, em sua própria vida. E quantos de nós já não passamos por isso? Questionamentos. Alguns que talvez ficam preocupados. O que dizer sobre minha própria fé? No meu ambiente acadêmico, no meu trabalho, perante minha família, perante um namorado, um noivo, ao esposo ou à esposa, porque agora tenho sido tocado por ele. Fale do Deus que tem trabalhado as suas convicções, que tem feito de você ser o que você é hoje. E por camada vá resolvendo, resolva essa questão da fé, esteja convicto. Aí esses dias atrás eu estava chegando em casa, e quando eu chego, meus garotos sempre brincam muito comigo, e eu gosto de abraçá-los. Então quando eu chego de braços abertos assim, cadê, buscando eles, né? E quando eu cheguei em casa, o meu menorzinho, de 3 anos de idade, estava em cima da escada, e eu de braço aberto lá embaixo. O que vocês acham que ele fez? Ele pulou e eu pulei, e eu tive que agarrar ele antes dele cair. Por que o meu filho fez isso? Porque pelas amostras de quem eu tenho sido para ele, ele sabe que ele pode pular do alto de uma escada, e eu vou abraçá-lo. É isso que Deus faz por nós. Pegue as amostras do que Deus tem sido na sua vida, use essas convicções para poder se apresentar perante os desafios da vida, ainda que esse maior desafio seja você mesmo. Eu quero ler o próximo texto, porque Moisés ainda disse para Deus, veja que agora tem mais uma camada que Deus precisa trabalhar. Moisés disse assim: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão para mim, o Senhor não te apareceu. Ele tinha seguranças em si mesmo. Mesmo ele falando sobre Deus, ele achava que falar de Deus não seria suficiente, falar que ele vinha em nome de Deus não seria suficiente. Ele teria que agora fazer as pessoas acreditar. A preocupação dele morava em que ele não acreditava no que ele era capaz. Ele tinha dúvidas sobre si mesmo. Se ele não acreditava, quem iria acreditar? Veja só, as pessoas não crerão no que eu falo, nem mesmo ouvirão a minha voz. Eles dirão que eu estou ficando louco. A segunda camada do cubo chamado Moisés mostra que ele era necessário. Deus não fará nenhuma mudança sem você em você mesmo. Deus não vai fazer alguma coisa nas nossas vidas sem nós mesmos. Deus quer a sua consciência, a sua sobriedade. Deus quer que você participe com Ele, junto dEle, em qualquer transformação que Ele vá te causar. Porque Ele não vai forçar isso em você. Ele não vai dizer que você tem que ser assim só porque Ele quer. Ele vai desenvolver em você possibilidade de você ser algo junto com Ele, nas transformações que Ele te faz. Você é necessário. Não se sinta inseguro, pequeno. Você é importante até nas tarefas que Deus quer fazer nas camadas da sua vida. Quanta gente insegura a gente tem lidado hoje. Inseguras consigo mesmas. E por serem inseguras, agridem os outros. Verbalizam palavras difíceis de serem digeridas. Pessoas que se fecham muitas vezes dentro de uma rede de proteção que elas criaram, que não deixa ninguém chegar perto, porque na verdade se sentem inseguras. Queridos, o nosso Deus trabalhou essa camada em Moisés, porque um líder inseguro para guiar um povo não dava. Um líder que tivesse dúvidas sobre sua fé, não tinha como. Por isso Deus convidou Moisés a falar da sua história, e também a se sentir seguro, porque ele era importante, assim como você também é. Você é importante para Deus, até no que Deus quer fazer em sua própria vida. Mas ainda prosseguindo, Moisés de novo falou para Deus: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca, sou pesado de língua. E o Senhor de novo agora vai resolver uma próxima camada, e o Senhor diz assim: quem fez a boca do homem?
Quem é que fez o mudo, o surdo, que veio, que não enxerga? Quem fez? Não sou eu, o Senhor? Então vá, agora, e eu serei a tua própria boca, e vou te ensinar aquilo que você deve falar. Sabe qual era a questão aqui agora? Insegurança sobre suas capacidades. Tem muita gente que duvida que é capaz. Por que eu brinquei hoje de desafiar a você que você monte um cubo? É porque tem gente que não acredita que é capaz. Se dê a fazer isso para você ver. Você vai se surpreender. Quantas pessoas, independente da idade que possuem, passam por experiências muitas vezes de aprender alguma nova habilidade, algum novo hobby, em uma altura da vida, ou em uma idade que de repente fala assim, já não é mais para mim. É para você sim. Deus lhe deu capacidades e quer desenvolvê-las em você. E eu gostaria de te convidar a fazer parte do plano que o nosso Senhor tem para a sua vida. Um plano de te resolver por camadas. Se o problema é a fé, deixa Deus atuar no seu coração. Se a questão é você mesmo, participe das coisas com Deus, porque você é necessário, você é importante. Mas se as questões são de incapacidades, que você se interpreta sendo assim, altere essa camada da vida. Sabe por quê? Porque Deus olha para você e te vê muito capaz de realizar grandes coisas. Enquanto Moisés falava, eu não sou eloquente, nem nunca fui, minha fala é ruim, eu não tenho idioma mais. Sabe o que acontece? Deus estava apontando para a necessidade de avançar, eliminando a autossabotagem. Quanta gente faz isso consigo mesmo hoje? Pessoas que agem contra si mesmos, em vários aspectos da vida. Agem contra si mesmos na própria saúde, no que diz respeito à sua vida amorosa, à sua fidelidade, no que diz respeito à sua moralidade. E nós precisamos trabalhar essas coisas, porque Deus sabe o quanto isso impede você de avançar. Sabe, por fim, eu vejo algo muito interessante. O nosso Deus foi didático com Moisés, porque ele perguntou, o que é isso, Moisés, que você tem na sua mão? O que Moisés disse para ele? É o meu bordão. O bordão era um cajado, um pedaço de madeira, que ele usava para se apoiar e caminhar. Mas no verso 20 do mesmo capítulo, é dito assim, que Moisés levava o bordão de Deus. Porque em dado momento, o bordão era só de Moisés. Foi um pedaço de madeira encontrado no chão, para que ele pudesse caminhar. Deus pega aquele bordão, que era um pedaço de madeira, transforma em algo extremamente útil para a sua jornada, inclusive faz milagres através daquele bordão, para que as outras pessoas pudessem entender o poder do Senhor. E ele fez daquele bordão agora, não tão somente o bordão de Moisés, mas o bordão do Senhor. O que é que você tem nas suas mãos? Me fale das suas formações, me fale das coisas que construíram você, quem é você hoje. Me fale das suas experiências, dos seus sofrimentos. Sabe, Deus vai mudar a história e vai falar que tudo isso agora será usado por Ele, para que você agora alcance os seus objetivos. Deus vai colocar a mão em todas essas coisas que foram acrescentadas ao longo da sua vida, e inclusive essas ferramentas pertencerão a Deus para o teu crescimento. O que eu vejo é que Deus tornou excelente aquilo que era insignificante. De bordão a bordão de Deus, de assassino a um homem paciente, de um fugitivo a um homem de Deus, de fracassado a amigo de Deus. Deus revelou, resolveu as camadas do cubo chamado Moisés, e tornou isso o quê? Admirável, admirável. É isso que Deus pode fazer por você. Uma chance, um passo de cada vez. Se isso se faz em uma parte, no todo, isso se faz. Quando a gente transforma e começa a montar uma primeira camada, é o cubo que está sendo transformado. Se um movimento correto, se uma peça certa no lugar certo é encaixada, o cubo está sendo resolvido. As pontuações da roda da vida estão melhorando.
você estará alcançando mais. Mas é necessário a gente se permitir por camadas, e Deus fará grandes coisas em nossa vida. Eu amo muito esse texto bíblico, que diz assim, que todos nós seremos transformados de glória em glória. Não é tudo de uma vez, de glória em glória. Um outro texto de Paulo fala que é de fé em fé, de fé em fé. Não podemos nos deixar sermos levados pelo sentimento de que tem que ser tudo de uma vez só, porque não é assim que Deus trabalha. Ele vai camada por camada, porque como diz o texto sagrado, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho de todo aquele que agora aceita o Senhor, ele é como a luz do amanhecer. Eu não sei como o sol brilha de manhã para você, eu sou um admirador do amanhecer, mas eu não sei como brilha para você. Eu acho que deve ser igual o sol brilha para mim. E quando eu olho para o alto, eu não sei se é assim que você vê, mas é assim que eu vejo. Um dia que vai clareando pouco a pouco, brilhando mais e mais. Não é como eu acendo a luz do meu quarto e imediatamente tudo está iluminado, mas gradativamente tudo vai se alterando. Eu trouxe até uma paleta de cores, de como é que o dia ele amanhece, das mais escuras para as cores mais claras. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Pode parecer que as coisas hoje estejam meio sombrias, não estão muito bem aclaradas, não estão muito bem iluminadas, não conseguimos enxergar muito bem, mas só permita que Deus comece os seus trabalhos, convide Deus a agir em sua vida, e você verá que pouco a pouco a luz será acrescentada em seus caminhos, e você terá a oportunidade de ver tudo mais claramente, tudo ficando melhor até ser dia perfeito. Sabe, eu estou certo de que aquele que começou esse bom trabalho na vida de cada um de nós há de continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Nosso Deus não deixará esse trabalho sem ser terminado, como uma obra que nunca acaba, como um serviço que nunca foi completado. Deus há de começar e terminar, se você permitir. Portanto, a nossa reflexão sempre será essa: o que você acha de permitir Deus ser aquele que vai moldar a sua vida até que tudo fique perfeito? Se acontece na vida de qualquer um aqui hoje, ter incertezas, inseguranças sobre sua fé, sobre si mesmo, sobre suas capacidades, apenas permita-se que Deus te encontre na camada em que você estiver, e Ele fará de você um cubo moderno, completo, e isso será para a sua alegria e para a honra e glória de Deus. Que Deus possa te abençoar e estar com você, é o nosso desejo. Amém. Eu já cansei, não consigo mais. O dia inteiro eu me esforcei, sem reservas me entreguei, mas não deu. Olhei pra trás e num instante eu fui congelado, coração despedaçado. Revivi minha antiga história, cansei de disfarçar minha liberdade, viver preso em minhas memórias. Pra conquistar a minha liberdade eu caminhei com tanto esforço, tantos dias sem cair no chão, mas foi um passo em falso e eu caí novamente, me prendi a tudo isso com minhas próprias mãos. E hoje eu decidi encerrar tudo, desperdiçar o futuro que Jesus sonhou pra mim, e a partir de agora eu declaro totalmente o meu fim. Sei que não dá mais, Pai, já não existe energia em mim. Aqui dentro tá escuro, não tem luz aqui, me perdi na escuridão que se formou em mim. Sei que não dá mais, cansei de explicar a minha situação pra quem não consegue ler o meu coração, por isso me expresso com essa canção.
Se engana se pensar que não te escuto. Esse mundo seu escuro não ofusca a luz que existe em mim. Os erros que te sugam sabem bem que o meu cuidado vai além e não consome o amor que tenho a De noite estou aqui presente, perto, vendo tu olhar pro teto, violão bem do seu lado. Consigo decifrar tantas palavras que você diz quando está calado. Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim. Você é forte, corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, eu vou ouvir você. Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim. Você é forte, corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, eu vou ouvir você. Consegue sim. Consegue sim. Muito obrigado, Senhor, porque nos diálogos que temos em nossas mentes, nos nossos corações, esta canção muito representa daquilo que se passa, até mesmo com muitos daqueles que aqui estão. Muitas vezes a nossa consciência brigando contra as possibilidades que o Senhor nos apresenta. E vemos um Deus motivado, animado, a nos reconstruir e nos transformar em seres completos. E nós muitas vezes, pela dinâmica da vida, os desafios e as dificuldades, percebendo as coisas por outro lado de maneira tão dura, nós queremos hoje, ó Deus, pedir que o Senhor nos resolva, que o Senhor, ó Deus, seja bem-vindo para manipular as questões que existem no nosso coração, na nossa mente, que fazem parte do teu plano para nós, para que alcancemos mais. Temos ouvido a sua voz de que é possível e conseguiremos ser contigo, ó Deus, a transformação necessária em nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. E assim como não desistiu de Moisés, mesmo tendo tantas camadas a serem resolvidas em sua vida, que o Senhor também nos tome agora em tuas mãos e nos ajude, ó Deus, a seguirmos animados para uma nova semana que já se iniciou. Que possamos essa semana nos lembrar de que é possível, vai dar certo, mas desde que o Senhor esteja conosco e seja o nosso principal convidado a agir em cada camada da nossa vida até sermos completos. Obrigado por isso, nos leve em paz, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.